realizar, cumprir as metas que nós estabelecemos, ou até reverter situações que não tivemos oportunidade ou condição de resolver anteriormente. E aí eu começo contando uma pequena historinha das muitas de Chico, que a gente vê em tantos relatos, em tantos livros, né, que ele nos deixou, que conta da sua rotina no centro espírita, nos atendimentos, e de um amigo querido que trabalhava muito, que vivia ali na região e nunca conseguia ir ao centro e ter ali o seu momento, ou mesmo ajudar. Ele tinha uma situação financeira muito boa, então sempre que ele encontrava rapidamente com o Chico, ele falava: Chico, eu estou correndo agora, mas assim que possível eu venho aqui e vou ajudar o seu centro. Você vai ver, vou ajudar bastante. A sua obra vai poder andar mais rapidamente. E acontece que o tempo passou e esse amigo desencarnou sem que tivesse a oportunidade de ajudar. E os 2 filhos que ficaram, rapidamente usaram todos os recursos deixados pelo pai. Esgotaram esses recursos em menos de 2 anos. Quando então o pai, desencarnado, um dia entra no centro para falar com o Chico. Chico já tinha terminado seus trabalhos, já estava finalizando tudo, o centro vazio, e vem um amigo: Chico, olha só, hoje eu consegui tempo, hoje eu consegui vir aqui. Vim para cumprir o que eu sempre tenho falado, e não consegui antes. O Chico ficou meio surpreso, e o seu protetor, Emmanuel, na mesma hora fala: adivinha quem vai contar para ele a verdade? E aí, é interessante, porque aí então vem todo o trabalho ali de conscientização do que estava acontecendo, do que havia acontecido, né? E quantas vezes nós prometemos para nós mesmos que nós agora sim vamos fazer aquela dieta, vamos ler aquele livro, vamos entrar naquele curso, vamos enfim realizar uma nova atividade, e só começamos, ou aquilo só fica na nossa ideia e não é executado. E quantas vezes também nos decepcionamos ao perceber que, se tivéssemos lido aquele livro, ou feito aquela dieta, ou participado daquele curso, a nossa vida teria tido um desfecho melhor. Porque, na verdade, nós estamos num planeta de provas e expiações e acreditamos, principalmente nós, nessa pequena assembleia aqui de espíritas, acreditamos que não estamos aqui de férias. Nós não viemos aqui para realizar sonhos, não é? Que sonhos seriam esses? Qual seria o termo mais adequado, então, para nós utilizarmos no lugar de sonhos? Quando nós desejamos que todos os nossos sonhos sejam realizados, nós poderíamos trocar por todas as nossas metas sejam atingidas. Nós somos espíritos imortais, que desde a nossa criação temos tido tantas oportunidades de reencarnarmos em planetas muitas vezes que nem nos lembramos. E estamos com mais essa oportunidade abençoada de trabalhar pelo nosso desenvolvimento,
pelo nosso progresso, pela nossa evolução. Quando eu pensei numa reflexão para compartilhar nesta casa, eu pensei justamente nessa mensagem de esperança, porque temos sofrido tanto, não é? Todos. O sofrimento não é uma peculiaridade, uma particularidade de uma pessoa ou de uma nação. Ele tem sido bem compartilhado, né? Mas tem um porquê. E o primeiro porquê é justamente o lugar onde estamos, os objetivos que nós temos a cumprir, porque estamos no lugar certo. Ninguém está aqui achando que não merece estar aqui, ou porque sabe muito, porque é muito bom, ou porque está aquém da humanidade. A gente sempre fala que está no mesmo barco, a Marilda até comentou, estamos cada um com o seu leme. Estamos juntos, embora cada um de nós tenha que seguir o seu caminho. Então, que mensagem de esperança pode ser melhor do que o buscai e achareis? No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, nesse mesmo tema, buscai e achareis, a passagem de Mateus diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. Ou qual de nós é o homem que, porventura, se o seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou, porventura, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, ou nós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Então, o que Deus tem reservado para nós só pode ser bom, sempre, onde estivermos. Muito bem, sendo assim, quando falamos da concretização de sonhos, como eu disse, estamos, na verdade, num primeiro momento, pensando nos aspectos materiais. Depois, pensamos na nossa saúde, na parte emocional. E que sonho quando todos nós quisermos, almejarmos a evolução espiritual. Não será maravilhoso no fechamento do ano, quando nós vamos fazer um balanço da nossa vida, estabelecermos como meta ou como metas ter mais paciência, ser mais generoso, ser mais empático, nos colocarmos no lugar do nosso irmão, além dos muros da nossa casa. Essa é uma meta que deve ser um sonho para a espiritualidade. Então, o que faz a gente pensar naquela frase muito famosa do cuidado com o que você deseja, pois pode se realizar. Quando a gente ouve essa frase lá na infância, na juventude, parece que o mundo se abre. Nossa, eu posso desejar qualquer coisa e eu vou conseguir? Meu Deus,
nem sei o que pensar, nem sei o que desejar. Mas à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai adquirindo conhecimento, seja pela experiência, seja pelo trabalho de estudo, a gente vai entendendo o que de fato está dentro dessa frase, que inclusive vem de um provérbio que está na Bíblia. No capítulo 4, versículo 23, a frase é a seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E o espírito de André Luiz, através do Chico, diz também: você prepara um acontecimento pensando nele. Começa sempre assim, né? A gente começa a pensar naquilo, para que aquilo se concretize. Então, na verdade, nesses intervalos entre vidas sucessivas, nós sempre somos preparados pelos nossos mentores, pelos benfeitores espirituais, pelos nossos entes queridos que nos antecederam no retorno à pátria espiritual, para avaliar quais habilidades nós precisamos desenvolver, quais arestas nós precisamos aparar quando tivermos uma nova oportunidade de reencarnação. Quais são as pessoas que precisamos reencontrar, que prejudicamos, que ferimos ou que deixamos para trás? Quais pessoas precisamos muito que estejam conosco para nos fortalecer, para nos lembrar do porquê estamos aqui? Porque cada um de nós está exatamente no lugar onde deve estar. Isso foi planejado. Ninguém está na família ou no emprego ou no grupo que está por acaso. Existe um grande movimento e um grande trabalho da espiritualidade no sentido de nos amparar para que nós consigamos reencontrar as pessoas que precisamos, com quem precisamos estar. E então, na educação, a gente sempre fala que no planejamento estabelecemos os objetivos gerais e dentro deles os específicos. E os objetivos gerais, eles são comuns a todos nós, sem exceção. Todos nós precisamos cumprir 2 objetivos. 1, corrigir todo o mal que nós fizemos. 2, fazer o bem. São esses as nossas 2 grandes metas para todas as encarnações. E aí, claro que as dificuldades vão aparecendo para nós, aprendizes, de acordo com o grau evolutivo em que nos encontramos. No Evangelho, no mesmo capítulo, ele fala que esse pedi e obtereis, batei e se abrirá, se relaciona à lei do trabalho e do progresso. Por quê? Para que a gente verdadeiramente se sinta preenchido, se sinta feliz, não é alguém fazendo por nós. Nós precisamos fazer. A maior satisfação que nós sentimos é quando nós servimos, somos úteis, finalizamos uma tarefa, sempre com ajuda, entretanto, feita por nós, pelas nossas mãos, pelo nosso esforço, pela nossa vontade,
isso traz uma satisfação que o outro fazendo por nós não traz. Então, se nós temos esses dois objetivos principais, como é que nós vamos nos conduzir para realizar os outros? No Evangelho, então, na sequência, ele fala que nós precisamos, o homem, a humanidade, precisa trabalhar. E trabalhando, o produto desse trabalho, pelo uso da inteligência, será o progresso. E aí, a gente vai pensar numa frase dita por Raul Teixeira, que é um palestrante espírita muito respeitado, e numa das suas preleções, ele comenta sobre esse tema e diz o seguinte: nós temos compromissos assumidos. O ajuda-te e o céu te ajudará representa que eu preciso cumprir os meus compromissos individuais e coletivos, porque não estamos sozinhos. Então, nós vamos pensar o seguinte: no Evangelho está dizendo, na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu desejo constante de melhorar. Aí, quando a gente ouve essa frase, a gente pensa, nossa, então o homem primitivo era intelectualmente ou moralmente inferior ao homem que hoje está na Terra? Porque no Evangelho está dizendo que era na infância da humanidade. Mas quem pode dizer em qual faixa de amadurecimento a humanidade se encontra neste momento? Porque ainda estamos dentro de uma pandemia, certo? E aí pensamos, desde que o homem era considerado uma criança, porque usava os seus instintos para poder sobreviver, quanto esse homem, humanidade, cresceu para que neste momento a gente possa dizer que está num degrau um pouquinho mais alto da escala evolutiva. Que critérios são usados? Porque muitas vezes nós ficamos perdidos. Eu gostaria muito de me melhorar, mas como? O que eu tenho que fazer? Então, quando falamos de instinto, parece uma coisa ruim, né? Ah, aquela pessoa nem sabia o que estava fazendo, porque ela usou apenas o instinto. Entretanto, o que eu queria conversar com vocês é que, como nós estamos encarnados, e por que estamos encarnados, nós temos instintos naturais. Nós temos fome, nós temos sede, nós temos sono. Então, vamos dizer que essa seria uma primeira tarefinha que nós temos, que são os cuidados com esse vaso abençoado que é o nosso corpo. O nosso corpo tem que ser bem cuidado para que ele possa ser a fortaleza e o amparo do nosso espírito na realização das tarefas que nós nos propomos a realizar. Porque se o corpo está doente, adoecido, enfraquecido, é muito mais difícil nós realizarmos nossas tarefas. Então, muitas vezes nós achamos que o corpo não é importante, é físico. É importante sim.
Importante a alimentação, a hidratação, as horas de sono, de descanso, porque a polarização desses itens da nossa saúde para o excesso ou para a falta vai ocasionar desequilíbrios, a princípio, de ordem física, mas que depois serão também espirituais. Porque as doenças vêm de desequilíbrios que promovemos, nós mesmos, não são os outros, não é? Então, quem come demais, quem dorme demais, ou quem não come, quem não dorme, não está equilibrado fisicamente. E aí, saindo do instinto, a gente vai para a parte das emoções, dos sentimentos. Porque no livro No Rumo da Regeneração, do Divaldo Franco, que foi lançado o ano passado, né, quando a gente estava retrasado, quando a gente estava iniciando ali a pandemia, eles vêm falando e discutindo pontos a respeito do que culminou nesse adoecimento de todo o planeta. Por que nós chegamos ali, individual e coletivamente? Então, pensando primeiro nos nossos pensamentos, nas emanações que nós tivemos, porque tudo na vida é ressonância. O que a gente emite, a gente recebe. Se emitimos coisas boas, energias boas, ela sai de nós, ela passa por nós e ela volta para nós. E o mal também é assim. Então, quando nós pensamos, nós criamos uma psicosfera, que é semelhante à atmosfera, que tem todos esses gases misturados aí, para que a gente possa respirar e sobreviver, alimentando as nossas células, né? Acontece que nós fomos criando uma psicosfera coletiva, encarnados e desencarnados, porque estamos todos juntos aqui, tão densa, com pensamentos tão perdidos, distorcidos. Quantas vezes nós falamos, o ambiente da Terra não está bom, as vibrações, as energias não estão boas, as pessoas estão tristes, tantas pessoas deprimidas. Por quê? Acontece que isso se adensou de tal modo que, por mais tempestades que a espiritualidade pensasse em promover para o planeta Terra, rapidamente essa psicosfera se adensava novamente. E isso está relacionado com o que nós pensamos e o que nós fazemos. As consequências estão no nosso planeta também, no próprio meio ambiente. De modo que a pandemia nada mais é, porque ainda estamos nela, do que um produto dessa somatória de energias deletérias. E nós já conseguimos enxergar alguma coisa através dessa tragédia. Conseguimos, primeiro, silenciar o nosso coração, nos recolhermos. O isolamento não era para que a gente ficasse só. O isolamento era para que a gente se encontrasse com Deus. Porque Deus o tempo inteiro esteve conosco, mas nós fomos nos afastando. E daí, quantas coisas boas vieram? Quanto aprendizado é o que a gente ouve o tempo inteiro, nos mais diferentes testemunhos.
e podemos ter uma vida nova. A partir do momento em que nós, então, soubermos pedir. Se é para pedir, para a gente receber, então a gente precisa aprender a pedir. Tem um filme antigo já, acho que ele é dos anos 80, ele se chama A Corrente do Bem. Esse filme é muito bom para colocar na aula de matemática, porque ele ensina como que acontece a potenciação, sabe? A pessoa faz uma coisa boa para 3 pessoas. E cada pessoa faz uma coisa boa para mais 3 pessoas. E isso vai crescendo exponencialmente. Mas acontece que o desfecho acaba sendo triste, porque o protagonista, que é um menininho que idealizou a corrente do bem, ele fala, as pessoas não sabem querer. Porque ele quer ajudar a mãe que é alcoólatra, ele quer ajudar o morador de rua que passa fome, mas as pessoas vão pedir outras coisas. E aí ele fala, é a gente que precisa querer. Ele, na sua pureza de criança, fala, eu vou querer por eles. Porque eles não sabem pedir. E assim somos nós, humanidade. Nós sabemos pedir, nós sabemos querer, sabemos fazer escolhas. Talvez. Então, esse livro aqui, depois eu falo do outro, tá? Mas esse livro aqui, Ajuda-te e o Céu te ajudará, ele traz muitas mensagens reflexivas, indicando caminhos, que é claro que dentro do nosso coração, na nossa conversa íntima com o nosso Pai, na verdade nós sabemos o que precisamos. Nas reflexões de autoconhecimento que nós fazemos, nos momentos em que ficamos incomodados, perturbados ou entristecidos e pensamos no porquê daquelas situações, nós entendemos o que é que precisamos mudar. Então, para que a gente se ajude, a gente precisa, primeiro, confiar infinitamente em Deus e depositar toda essa confiança naquele que é nosso Pai e que não desampara. Uma vez fortalecidos nessa fé, aí sim, por que não estabelecermos um novo plano aqui na Terra de trabalho individual e coletivo, no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto espiritual, ainda no rumo para a regeneração, os benfeitores espirituais em palestra para preparar os espíritos que viriam para cá para nos ajudar naquele momento mais difícil, ele ainda diz: a Terra ou a humanidade está muito emocionalmente frágil, porque quer ser cuidada. Porque aquele que é servido e cuidado, ele é mais frágil, porque tem alguém por ele. Mas aquele que cuida e que serve, esse não se deixa abater. Então, os espíritos dizem, falta na humanidade o desenvolvimento da responsabilidade de autocoturno. Ou seja, eu quero ficar ainda na infância ou eu quero amadurecer? Porque se eu quero amadurecer, então, daqui para frente, eu vou servir. Eu vou me responsabilizar.
pelos que estão à minha volta, física, emocional e espiritualmente falando. Eu sou a mãe, eu sou a tia, eu sou a pessoa que vai servir. Não importa em qual função estejamos desempenhando esse serviço. O que importa é a nossa disponibilidade e vontade de fazer. Alguns itens que são elencados nesse livrinho, nesse livrinho mesmo. Alguns exercícios para o crescimento. Olha só. Não passar adiante notícia deprimente. Evitar comentários infelizes sobre o próximo. Não alimentar discussões. Tentar tanto não ofender quanto não se sentir ofendido. Cuidar da palavra. Evitar conversas levianas. Perseverar na fé. Agir. Então, que a gente se lembre de que estamos sendo amparados o tempo todo, tanto pelos amigos do mundo espiritual, quanto pelos amigos que estão aqui conosco agora, na posição de amigos, de pais, de filhos, de parentes, vizinhos. Então, que a gente abra o nosso coração, que a gente lembre que está aqui para cumprir não só uma, muitas tarefas, aproveitando tantos talentos que nós já recebemos e a oportunidade de desenvolver novos talentos. E que a gente entenda definitivamente que o único caminho para que o céu possa nos ajudar é começando por uma atitude nossa. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Muito obrigada pela atenção, pela paciência. Que Deus abençoe e que seja uma semana melhor para todos nós.